Olá pessoal, bem-vindo a Bora Aprender Matemática. Estamos de volta, desta vez com uma série de vídeos de resolução de questões de bancas examinadoras, começando pela nossa querida e amada Salve Salve FGV. Hoje nós trouxemos aqui no Bora Aprender mais algumas questões de porcentagem, né? É um conteúdo, um assunto que cai em qualquer concurso, seja ele nível fundamental, nível médio, nível superior, e não é diferente na FGV. Então, vamos trabalhar hoje dois tipos de questões. Uma questão voltada para concurso de professor, outra questão voltada para outro tipo de questão de concurso para nível superior, lá do Amazonas, também porcentagem, questões diretas, e vamos lá, sem arrudeio, né, direto ao assunto, para a gente não perder muito tempo da nossa aula de hoje. A primeira questão que eu trago para vocês é a seguinte: da Prefeitura de Salvador, Bahia, professor de matemática, é uma questão recente, 2019, diz o seguinte: Arlindo pagou uma conta após a data de vencimento, com 10% de multa, no valor total de R$ 379,50. Se Arlindo tivesse pago essa conta até o vencimento, teria pago a menos. Essa questão, ele diz o seguinte, né? Ele pagou 10% de multa, então ele pagou 10% a mais, né? Que valor ele pagou? R$ 379,50. E ele pergunta, né? Se Arlindo tivesse pago essa conta até o vencimento, teria pago a menos. Ele quer saber o valor que ele teria pago a menos. Só colocar aqui a canetinha para a gente começar já a resposta, né? Então, vamos dizer o seguinte, que eu tinha aqui um valor X, tá? Que equivaleria a 100% da conta. Só que ele não pagou 100%, ele pagou a mais, né? Ele pagou quanto a mais? 10%. Quanto foi que ele pagou? Ele pagou R$ 379,50, né? Isso equivale a quanto? A 110%. E aí a gente faz uma regrinha de 3 aqui, a gente vai ter o seguinte, que fazer direto, tá, gente? X vai ser igual a 379,5 vezes, pontinho aqui para representar vezes 100. Isso tudo dividido por 110, certo? E aí a gente percebe o seguinte, 379,5 vezes 100, eu estou multiplicando o número decimal, né? O número aqui que contém, por sinal, contém uma vírgula, por um número na base 10. Então, essa vírgula que vai andar, né? Como eu estou multiplicando, ela vai andar para a direita, tá certo? Quantas casas, prof? Vai andar 2 casas para a direita, tá? Por quê? Porque eu estou multiplicando por 100. Então, 100 aqui, ó, 2 zeros, 2 casas para a direita. Se eu multiplicasse por 10, uma casa para a direita. Então, aqui eu teria como resultado 379. Na verdade, é 37.950, certo? Isso tudo dividido por quanto? Por 110. E aí, simplificando aqui por 10, eu posso eliminar aqui. Então, eu teria 3.795 dividido por 11. Esse valor vai ser igual, a gente fazendo o cálculo aqui do lado, né? A 345, gente. O que significa isso? Que o valor de 100%, né, seria 345, se ele não tivesse pagado após a data de vencimento, né? Tivesse pagado na data de vencimento, seria R$ 345. Só que ele não quer isso, a questão quer saber o valor que ele teria pago a menos, né? Então, eu vou subtrair, tá? Essa informação aqui, ó. Se Arlindo tivesse pago essa conta até o vencimento, quanto ele teria, né, pago a menos? Então, ele quer saber o valor, a diferença, quanto ele teria pago a menos. Ele não quer saber quanto ele teria pago, né? Ele quer saber quanto teria pago a menos. Então, eu vou subtrair quem? 379,50 menos 345, como não tem, né? 0,00. Vamos subtrair aqui, né? 0 para 0, 0.
0 para 5, 5, vírgula abaixo de vírgula, 5 para 9, 4, e 4 para 7, 3, 3 para 3, nada. Então, ele teria pago a menos um valor de R$ 34,50. É uma questão direta, só que muita gente acaba caindo na pegadinha, né? Nos contos desse tipo de questão, desse modelo de questão. Então, muita atenção. A alternativa correta é a questão de letra E, 34,50. Gabi, Gabs, qual seria aqui a pegadinha? Olhar esses 10%, né? Que poderia acontecer de você olhar esses 10% e calcular apenas 10% desse valor aqui, ó. E aí você vai ver que tem essa resposta aqui na letra A, né? E não é o que ele quer. Ele quer 10% do vencimento. Esse valor aqui não equivale a 100%, seria o 110%, tá? Vamos para a segunda questão da FGV, uma questão também de porcentagem. Porcentagem é um conteúdo que cai muito em concurso, muito. Eu já vi concurso com 5 questões só de matemática e com 2 questões de porcentagem. Porque porcentagem você faz um aglomerado de conteúdos de matemática, né? Não só a porcentagem em si, mas envolve operações básicas, pode envolver equação, pode envolver função, pode envolver equação de segundo grau, pode envolver todo o conteúdo, parte de geometria. Então, porcentagem é primordial para o seu estudo e a FGV gosta de porcentagem, tá? Não vá pensando assim, não, mas no meu concurso só tem 10 questões, só tem 5 questões. Eu diria para você que porcentagem é um tipo de assunto que vai cair, com certeza. Não dá para colocar a mão no fogo, né? Mas não colocaria a mão no fogo dizendo que não cairia, tá? Eu falo isso porque tem concurso que com editais abertos, né? Que diz assim, 5 questões de matemática. Aí o pessoal diz, mas só 5 questões, Gabi? Só 5 questões, prof. Não precisa, né? Aquela coisa de matemática precisa, porque faz muita diferença no final, tá? E 5 questões, se a prova ou edital tiver ponto de corte, pesa por demais, tá certo? Vamos aí deixar de conversa e vamos para a questão que eu já sei que você pausou e já tentou responder essa questão, né? Já está aí, só esperando para ver o resultado. Vamos lá. A Secretaria é uma questão de 2022, recentíssima, SSP Amazonas, né? Diz o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registra as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2.440 ocorrências e no ano seguinte foram 1.880. Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram, olha que interessante, diminuíram em cerca de, a alternativa está lá, tudo em percentual, né? Ele quer saber, diminuiu em cerca de quantos por cento, né? A pergunta aqui é o percentual. Então, aí eu teria lá um valor de 2.440, né? Ocorrências, né? De roubos. E depois, no ano seguinte, foi 1.880. Como eu quero saber o que diminuiu, vou subtrair, né? Subtraindo esses valores, a gente vai ter aqui um total de 560, tá certo? Você faz aí o cálculo, a gente vai ter 560, ou seja, foi uma diminuição de 560 veículos, só que ele não quer na questão veículos, ele quer saber o percentual. Eu gosto, gente, de sempre fazer percentual por regrinha de 3. Eu já vi muita gente fazendo cálculo de percentual, montando fração e vendo dicas, vendo né, bizus, e acaba se enrolando e perdendo a questão por besteira, tá? Então, se você tem facilidade ou você está estudando por fazer a regra de 3, que na verdade a fração é isso, né? O pessoal já monta direto, mas não deixaria dúvidas. Então, aqui eu vou ter 2.440 veículos, né? Equivale a 100%, certo? A um total de 100%. Deixa eu só ajeitar aqui, mas vocês entenderam.
Como eu sei que você já pausou e já fez o cálculo, tá só esperando para ver o resultado. Eu sei que você é muito esperto aí nos estudos. Aí eu vou aqui, 560 vai equivaler a quantos por cento, tá? Que é o que eu vou fazer. Regrinha de 3 aqui, fazendo a multiplicação direta, né? A gente vai ter x igual a 560 vezes 100. Isso tudo dividido por 2.440. Gente, a gente pode fazer multiplicação direta e depois dividir. Só que percebam, você está na hora da prova, não usa calculadora. É uma divisão com números, né? Grandes, assim, consideráveis grandes, não é o que a gente utiliza no dia a dia, né? Vamos combinar. Então, eu sugiro que a gente simplifique o máximo que der para simplificar. Então, aqui eu tenho 560 e 100, então eu vou dividir aqui, né? Eu posso simplificar por 10 para começar, então eu teria 56 vezes 100 dividido por 244. Posso ainda simplificar isso aqui por 2 ainda, então eu vou ter 28 vezes 100 dividido por 122, certo? E ainda dá para a gente simplificar mais um pouquinho. Vou colocar aqui, a gente tem espaço aqui. Dá para simplificar mais um pouquinho para facilitar a nossa vida, tá? A ideia da simplificação é para facilitar a nossa vida. Então, a gente vai ter aqui x igual a 28 dividido por 2 vai ser 14 vezes 100. E aí, 122 dividido por 2 vai dar 61. E aí, facilitou bastante, né? Então, aqui eu vou ter 1.400 dividido por 61. E essa divisão a gente vai ter como resultado x igual a 22,9 aproximadamente, né? Porque vai dar algumas casas decimais, mas a gente pode dizer que é o seguinte, que é aproximadamente 23%. E é essa a alternativa, né? A alternativa letra D. Então, questão de porcentagem, essa questão é uma questão de cálculo, de fazer conta. E a gente vai tentar simplificar o máximo possível nossos cálculos para a gente não perder tanto tempo, né? Na questão, tá certo? Bons estudos, até a próxima. Estamos de volta, acompanhe aqui o canal. Hoje saindo o vídeo da FGV, nos próximos dias a gente vai estar trabalhando também outras bancas examinadoras. Bons estudos, gente, até a próxima!